Olá, turminha do YouTube, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema: como tratar, prevenir e corrigir olheiras. Mas para saber mais, aguarde. Olá a todos, pessoal do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Munier Kabashi, eu sou cosmetólogo e o vídeo de hoje vai falar de algumas dicas de como a gente pode tratar de olheiras, tipos de olheiras, como que a gente faz em casa. Vou dar dicas de prevenir. Vou falar também de procedimentos estéticos que muitas vezes eles são necessários, mas muitas vezes em casa a gente consegue muita coisa legal. E resultado, pessoal, mas deixa o seu like e bora pro vídeo. Pessoal, era um tema que eu estava pensando como que eu ia abordar e eu pensei, nada melhor do que eu falar de mim. Eu sou um profissional da área da estética, de quase 50 anos, e desde os 15 anos eu me incomodava com bolsas, olheiras, porque uma das minhas origens é libanesa e eu, desde criança, não queria ter aquele olho de turco, porque eu falava, era uma que eu sempre achei horrível, tanto as bolsas como a olheira. Eu falo, não, tudo menos aquilo. Se você pensar na estética masculina árabe, vamos pensar, eu acho no contexto muito bonito quando jovem. Quando envelhece, você percebe aquelas bolsas e olheiras horríveis. Isso me incomodava. Eu falei, não, então eu já vou tratar para não acontecer. Nesse decorrer, eu usei diversos meios para corrigir, mas assim, por falta de informação, eu fiz muita coisa que eu não precisava. Gastei dinheiro, gastei expectativa. Eu acho que já falei em vídeos anteriores que eu já recorri a cirurgião plástico, mas não tive coragem de fazer cirurgia por dois motivos. Vamos pensar três. A questão de custo, eu teria que me planejar. Planejando, talvez isso se encaixaria no orçamento, mas aí vinha uma outra coisa. Tudo bem, eu junto dinheiro e procuro uma cirurgia plástica, mas isso aos 20 e poucos anos. Eu falei assim, mas e aos 35? Vou ter que fazer de novo? 30 anos vou ter que fazer de novo? E aos 60, como que vai estar o meu olho? Então eu pensava muito nisso. Meu medo de não atingir a minha expectativa e lá para frente ele não suprir a minha necessidade. Entenda que eu não estou falando mal de cirurgia plástica, muito pelo contrário. Eu acho que em muitos casos ela é a melhor intervenção quando a área está preparada para receber a cirurgia. Então, hoje eu faria em mim completamente diferente. Eu tenho um problema de uma olheira estrutural. Isso quer dizer o quê? Por eu ter emagrecido muito na minha adolescência, mais a minha origem genética, eu tenho o olho fundo. Esse olho fundo, ele faz meu organismo, a minha gordurinha do olho, não ter sustentação, dificultando a drenagem dos líquidos, favorecendo a eu ter bolsa debaixo dos olhos. A questão de coloração, o arroxeado, o escurecimento, super corrigir. As bolsas, se você observar, elas melhoraram muito do que era. Ainda existem alguns planejamentos que eu pretendo fazer para ele chegar no que eu estou almejando. Mas o que eu quero falar para vocês? Em casa, esse olho, como eu poderia tratar? Em casa, a minha dica hoje seria este sérum dos olhos. Por quê?
Ele tem a cafeína, que aumenta a circulação, ele tem ativos clareadores, melhora a circulação e tem peptídeos. Entrou na moda, né, pessoal, a onda do peptídeo. Eu falo que assim, por que eu falo que entrou na moda? Porque os peptídeos já existem na área estética há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, o esteticista, o dermatologista já atuava com os peptídeos. Mas ele falava, eu vou usar um creme que ajuda a estimular colágeno. Ele não entrava tanto afins. Mas hoje está na moda. Por que o de peptídeos? Outra coisa que eu indicaria seria um sérum de retinol. Munir, o retinol eu tenho que comprar o dos olhos? Geralmente ele é mais caro. Depende. Como eu falo assim, depende. Se você tiver, por exemplo, eu tenho rinite, que altamente isso já irrita as vias aéreas, congestionando a microcirculação da área dos olhos, favorecendo a olheira. Então eu percebo, quando minha rinite está atacada, minha olheira ou minha bolsinha está mais evidente. Esses dias eu estava com crise de rinite, então eu percebi que eu tenho um leve inchaço. Não é tão significativo, mas ele existe. Mas agora que eu comecei a controlar a minha rinite, eu estou percebendo que ele está cedendo. Nesses casos, se eu passo um creme, dependendo do creme, dia seguinte eu apareço com bolsa. O que isso significa? Que o creme provavelmente ele irritou e essa irritação gerou uma inflamaçãozinha celular e gerou retenção de líquido. Então, nem todos os produtos, por exemplo, o cream da área dos olhos, eu posso usar ele 2 vezes ao dia? Não. Mas a embalagem diz que pode ser usado 2 vezes ao dia. Sim, ele pode. Para mim, ele não pode. Eu posso usar só de manhã ou de noite. E eu prefiro de manhã porque ele vai, além de prevenir, ele vai melhorar a microcirculação. Que tá certo, quando a gente acorda, a gente vai piscando, a gente vai drenando. Só que concorda que se eu tenho ativos que aumentam essa drenagem, o resultado vai ser mais rápido? Então, eu opto por manhã. E de noite, eu uso um hidratante que eu uso no rosto. E se eu for usar um retinol no rosto, eu passo um hidratante na área dos olhos. Simples assim. Mas isso é a minha necessidade. Eu sempre falo, cada ser humano é único e temos que respeitar isso. Por quê? Se a gente pensar em receita de bolo, pessoal, às vezes a sua irmã vai dar super certo e você não vai dar nada e vai falar que o produto é uma porcaria. Muitas vezes ele não é para a tua necessidade ou a maneira que você está usando não está como deveria. Mas via de regra, se seu olho não inchar, pode. Se o teu olho tiver arroxeado e edema, eu prefiro que você use um produto para a área dos olhos, que eu vou falar algumas outras dicas ao longo do vídeo. E daí você vai seguindo. Mas se você não tem esse problema tanto de congestão, de edema, pode sim usar o retinol. Uma noite ou à noite você usa o retinol, de dia você usa o cream e está tudo bem. Retinol, existem diversos no mercado. Existe da Belcol, existe da Samana, existe da SkinCeutical, existe, nossa pessoal, da Cream, tem tantos, da L'Oreal. Nossa, Munir, mas você gosta do retinol da L'Oreal? Gosto. Eu acho que assim, é um produto bem interessante com retinol. Mas isso eu estava contando um pouco a minha história, o que eu faria. Isso vai fazer
com que, se você tem bolsas e o olhinho mais fundo, ele vai melhorar a sustentação, isso vai melhorar a drenagem da área dos olhos, vai prevenir flacidez e vai prevenir rugas. Muitas pessoas falam, nossa, Munir, você tem quase 50 anos e você não tem rugas abaixo dos olhos. Como que você faz isso? Porque você trabalha com estética? A resposta é não. Como que eu consegui isso? Ao longo da minha vida, eu fui usando cremes para não ter bolsas, ou seja, eu fui tratando a elasticidade, a hidratação, a microcirculação, usei protetor solar na área dos olhos e isso favoreceu eu ter esse envelhecimento mais freado, mais condizente com uma pele tratada. Junto com procedimentos estéticos, eu potencializei. Só que eu não estava satisfeito. Aí eu fiz alguns procedimentos, fiz diversos, pessoal. Eu não vou falar o que eu já fiz no passado e não atendeu o meu objetivo. Mas a gente tem que falar do que eu faria hoje. Como eu fiz e vou repetir, porque ainda não chegou no meu objetivo. E isso pode ser a sua queixa também. Essa bolsa, essa flacidez, esse olho craquelado, esse olho mais fundo. Eu fiz em mim fios de PDO, que muitas pessoas falam mal, não funciona. Pessoal, eu sempre falo para os meus pacientes, antes de você ouvir e propagar esse falar, verifica, vai estudar, vai entender como funciona. O fio de PDO, ele é fino como um fio de cabelo, pessoal. Você acha que um fio de cabelo, se eu colocar aqui, olha o tamanho da minha pálpebra, você acha que um fio de cabelo vai produzir colágeno e minha pálpebra vai ficar fino se eu colocar 3 fiozinhos de cabelo? Não vai. Vai gastar o seu tempo, o seu rico dinheirinho e não vai ter resultado. Para vocês terem uma noção, é que eu falo, é um planejamento que eu fiz para minha vida. Cada pessoa tem que ver o que cabe no bolso, o que incomoda. Essa é a minha queixa. Mas eu quis dividir com vocês, porque pode ser a sua. E para vocês não gastarem tanto dinheiro como eu gastei para eu chegar nesse resultado, eu estou dando essa dica. Eu usei, por exemplo, 30 fiozinhos só numa pálpebra. Mais 30 aqui. A gente está falando de pelo menos 60 fios. Nossa, Munir, 60 não é muito? Não, não é muito. Depois de 6 meses, ele não chegou no meu resultado. Eu fiz mais 40 em fevereiro do ano passado. E melhorou bem. Aí, ao longo do ano, eu não fiz mais nada, a não ser os meus cuidados de skincare. E fui deixando. Novembro do ano passado, eu fiz o peeling de fenol para minha pálpebra, para tratar a flacidez, o qual que ela ainda está um pouquinho rosada, ela está cicatrizando. E qual é o meu planejamento futuro? Provavelmente entre março ou abril desse ano. Fazer mais, pelo menos 25 fios, só que de uma maneira diferente do que eu fiz anteriormente, para que eu tenha um resultado e chegar aonde eu estou almejando. Uma pele ainda mais firme, com menos bolsas e menos profundidade. Que assim, pessoal, já melhorou muito. Depois eu vou colocar minha foto aqui, que me incomoda muito fazer uma exposição do que a gente não gosta. Mas para vocês terem uma noção o quanto que melhorou. Agora eu vou falar um pouquinho de olheira vascular, que são aquelas olheiras arroxeadas. Quem tem mais ou menos essa olheira arroxeada? Geralmente pessoas de pele muito clara. Eu falo loiras de olhos claros e pele clara, pessoas claras de cabelo escuro e olho claro. Eu tinha uma olheira arroxeada. Então, esse tipo de olheira, ela é vascular.
Como que eu posso tratar? Melhorando a microcirculação, como por exemplo, produtos com ginkgo biloba, produtos com cafeína. Outro produto, outra queixa, quer dizer, que você pode ter aquela olheira que fica mais arroxeada após uma noitada e tem um fundinho um pouco escuro. Ela tem uma consequência vascular e melânica. Por isso que eu ainda não tinha passado nenhuma dica de skincare para usar em casa. Mas eu vou passar agora e vou falar as características de cada produto. Esses produtos, esse tipo de olheira melânica, aquelas marrom, tipo essa daqui, ó, eu consigo só tratar em casa? Pessoal, isso vai depender de alguns fatores. Como assim? Por exemplo, eu tenho rinite. Vamos dizer que você tem olheira marrom, tem origem genética, nunca usou nada, não usa protetor nessa área e coça os olhos, friccionando. Você vai clarear, você não vai conseguir um resultado 100%. Mas esse clarear, às vezes, ele vai suprir a sua necessidade quando você pôr uma maquiagem e seguir para a vida. E aí tá tudo bem. Eu vou indicar 2 produtos que eu gosto bastante para uso. Na verdade, eu vou indicar 3 produtos. Eu vou indicar um que eu acho ele mais completo quando a questão é vascular e melânica e outros 2 que eu associaria. O que eu falo? Qual opção você faz? A opção que cabe na sua rotina e também no teu bolso. Por isso que eu vou indicar esses 3. Eu vou indicar esse daqui, ó. Esse daqui é o da Nivea. O grande diferencial dele é que ele tem já cafeína, tem ácido hialurônico e ele tem uma patente que tem em produtos mais caros para trabalhar a mancha sem irritar. Ou seja, ele tem um ativo clareador melânico e ativos que hidratam, como o ácido hialurônico, e ativos que aumentam a microcirculação. Agora eu vou deixar esse aqui, ó, que é um produto que ele tem um produto que a gente usa no consultório, só que numa dosagem menor, para que você possa utilizar em casa e preferencialmente à noite. Então, se você fosse utilizar o da Nivea o da Nivea de manhã antes do protetor, e eu vou dar algumas dicas de protetor para que não arda os olhos, e este outro à noite. O que ele tem? Ele tem o nanotilglicólico, que é um produto meio fedorento. O que ele faz? Ele capta os fragmentos de ferro depositado na pele, que fica arroxeado e depois fica marrom. Junto com isso, ele tem ativos clareadores, como o ácido códico, que a gente está careca de conhecer, e outros ativos para melhorar a microcirculação. Ou seja, ele vai captar aquele produtinho que está na pele que causa o escurecimento da olheira. Olha que bacana, pessoal. Então, de noite eu tenho um clareamento e vou tratando o que causa a minha mancha e vou captando o que eu já tenho. De dia eu vou clareando, ativando a microcirculação para eu não ter problema. Muitas vezes, ao longo de uns 3, 4 meses, isso dá um resultado muito legal. E você está satisfeito, não precisa fazer nenhum procedimento estético. E eu acho que isso é legal, pessoal, porque eu falo que assim, o procedimento estético, qual é a minha percepção? É ajudar você a corrigir algo que te incomoda, mas que corrige e depois você mantém em casa. Munir, mas eu não preciso ir para um procedimento estético? Tem pessoas que têm uma necessidade. Se a olheira for muito profunda, muito escura, ele vai clarear. Quanto? Às vezes uns 30%. Vai suprir tua necessidade? Às vezes não.
aí você precisa de um procedimento estético. Então, tem para todas as pessoas, tanto a parte clínica como a parte de uso em casa. Outro produto, que é o terceiro, que eu falo que eu gosto bastante, porque diferente de ele não tem o tio glicólico, mas ele tem o tranexâmico. O tranexâmico e o ácido ferúlico, eles são produtos que captam aquele pigmento causado pelo sangue que gera o arroxeamento e o escurecimento. Junto com isso, ele tem niacinamida, ele tem vitamina C, ele tem ativos de última geração, fora o ácido tranexâmico, que está todo mundo careca de saber que ele trata mancha, mas vocês não sabiam que ele também previne olheira. Ele tem ativos clareadores, ou seja, é um produto mais completo, mais prático, porque ele vai ter uma ação. O ferúlico, antioxidante, vai captar a hemosiderina, que é o que causa o escurecimento da mancha. O tranexâmico vai trabalhar a parte, evitando que os vasos sanguíneos liberem esses pigmentos para a pele e captando antes que eles se fixem. Ele tem ativos que ativam a circulação, tem clareadores, tem ácido hialurônico, tem três tipos de antioxidante, que seria o ácido ferúlico como clareador, captador de melanina e antioxidante. Tem a vitamina C, que ela tem uma ação de melhorar a microcirculação, melhorar a ação anti-inflamatória, antioxidante. Tem a niacinamida, que vai melhorar prevenindo flacidez, linhas, vai melhorar a uniformidade do tom da pele, além de ser antioxidante. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você se incomoda com olheira, já fez algum tratamento, deixa aqui o teu comentário. E se usava algum produto, me fala para mim qual é o produto que você estava usando. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até semana que vem.